Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Espero que bem. Mais uma semana de aula aí do nosso módulo de inteligência financeira e empreendedorismo. Espero que vocês estejam gostando desse módulo. A gente está vendo muita coisa importante, né? Coisas que vão ser importantes durante toda a nossa vida. Sempre é tempo de aprendermos um pouco mais sobre inteligência financeira. Nas últimas aulas a gente viu que a inteligência financeira começou a colocar em prática, né, um planejamento financeiro, que é apenas o primeiro passo para alcançarmos os nossos objetivos, né, e também a começarmos a prestar atenção em como a gente está gastando o nosso dinheiro e se está sendo feito com sabedoria. Nas últimas aulas, você lembra o que a gente viu? Já falei um pouquinho aqui, mas vamos dar uma revisadinha bem rápida. A gente começou entendendo o que era inteligência financeira, né? A gente falou sobre a capacidade de tomar boas decisões em relação aos recursos econômicos, em relação àquilo que a gente ganha, né? Em relação a tudo aquilo que a gente recebe pelo nosso trabalho, todo o dinheiro que chega até a gente, e que a gente pode alcançar alguns objetivos que a gente tenha através da inteligência financeira. Então ela vai ajudar a gente a administrar, né, com sabedoria nossos recursos, de forma a atender as necessidades que nós temos, né, e a viabilizar a realização de sonhos também no futuro. E a gente entendeu o que era inteligência financeira lá na primeira aula. A gente conversou muito sobre o que ela pode fazer pela nossa vida, né? Aí falamos do foco nas prioridades, controle sobre os impulsos, hábito de poupar, alcançar objetivos, e a gente viu isso muito por alto, porque justamente nessas aulas que eu dei na semana passada, e que eu estou dando agora, e que eu vou dar daqui para frente, é que a gente vai entender como que isso pode ser feito. Então a gente começou na aula 2 a entender sobre planejamento financeiro. São 3 aulas de planejamento financeiro. Hoje é a última. Na primeira a gente entendeu o que era, foi uma aula bem teórica. A gente viu que muitos brasileiros estão endividados, e o porquê que isso acontece, né? E como que a gente pode evitar isso através do planejamento financeiro, ou seja, através da organização das nossas finanças pessoais, tá? A gente vai evitar tanto a dívida, quanto a gente vai começar a olhar para o nosso futuro, ver o que a gente quer e como a gente pode chegar até lá. A gente viu que serve para identificar, né, onde a gente está financeiramente falando, o que a gente precisa fazer, quais os passos que nós precisamos dar. E aí eu mostrei alguns exemplos, né, de planejamento financeiro. Na aula 2, se eu não me engano, eu mostrei mais ou menos como que eu fazia o meu, mas muito por alto, né? Mostrei umas abinhas lá de uma planilha, porque eu sou extremamente organizada nesse sentido. Não que meu planejamento seja perfeito, tá, gente? A gente vai conversar sobre isso, mas organizada eu sou. Eu sei exatamente o que eu gasto, eu sei exatamente quanto que eu ganho, eu sei muito sobre isso, sobre a minha vida. O que não me impede de, às vezes, tomar mais decisões financeiras. Ter esse conhecimento não impede a gente, mas ajuda a gente a saber onde a gente está colocando o nosso pé, se realmente é um bom lugar para a gente estar, tá? E aí na aula 2 eu já comecei a ensinar vocês como fazer um planejamento financeiro, né? Lá na aula 2 ainda a gente falou de planejamento financeiro pessoal, de familiar e de empresarial, né? Então, quando eu comecei a ensinar para vocês na aula 3 a fazer o planejamento, eu tomei por base um planejamento que pode ser tanto pessoal, para alguém que mora sozinho, quanto que pode ser familiar, né? E aí eu dei alguns exemplos, tá lá na aula, quem não viu, abra lá, mas eu vou voltar naquele planejamento. É só para, eu gosto de fazer esse resumo, porque às vezes alguém perdeu uma aula ou não assistiu como deveria, e vai entender que aquele conteúdo é tão importante quanto o conteúdo de hoje, quanto os outros conteúdos. Como eu sempre gosto de falar aqui, eu tento criar uma linha, né, que faça sentido, uma narrativa que faça sentido aqui durante essas aulas. Então eu sempre vou dar um assunto antes, que vai não só trazer conhecimento, mas embasar vocês para que vocês compreendam aquilo que vai ser ensinado nas próximas aulas, tá? Então não pulem aulas, assistam cada uma delas, assimilando o conteúdo que está ali, para permitir que vocês compreendam os conteúdos das próximas aulas, tá? A gente viu lá um planejamento, a gente vai voltar nele no final da aula de hoje,
tá? A aula de hoje é bem teórica, mas eu vou voltar nesse planejamento e eu sempre vou voltar nele enquanto a gente falar de inteligência financeira, porque sempre vai ter uma observação a fazer. Todo mundo tem realidade diferente, sabe? A minha realidade é diferente da de vocês, entendeu? Tem pessoas que podem ter uma realidade financeira melhor que a minha, no sentido de ter mais recursos. Pode ser pessoas que estejam assistindo que tenham uma realidade diferente. Eu não gosto de usar a palavra pior, mas tenha menos recursos financeiros, vamos dizer assim. Mas o planejamento financeiro, como a gente viu, ele é para todo mundo, é para todo mundo se organizar. Então, por isso que eu estou partindo de R$1.000 aqui, né? Partindo de R$1.000, por quê? Porque é mais fácil para entender a porcentagem, regra de 3, e para a gente ter um valor base aqui que vocês possam transportar para a realidade de vocês. Tá, gente? Pode ser que a realidade de vocês seja uma renda de menos de R$1.000, mas pode ser que seja muito mais, pode ser que seja perto, tá? Então eu vou usar esse valor base de R$1.000 aqui, mas tudo que eu falar em relação a exemplos, vocês tragam para a realidade de vocês, tá? A aula de hoje vai ajudar vocês a compreenderem mais um pouco sobre isso, ok? E aí lá na aula 3, a gente entendeu o que eram as despesas, o que são as despesas. Porque o planejamento, ele não tem como a gente se planejar, né, de qualquer forma, né, mas financeiramente falando mais ainda, já que o assunto é esse, não tem como a gente se planejar financeiramente falando sem a gente saber, primeiro, quais são as receitas, né, quanto que entra para mim, tá, e aí você vai ver se você tem um salário, se você tem uma bolsa de estágio hoje, se você tem a bolsa de estágio, mas você também vende, sei lá, salgadinho, ou vende brinco, ou vende Avon, eu vendi muito Avon, gente, na minha adolescência, início da vida adulta, vendi Avon. Eu lembro que eu tinha um namoradinho com 16 anos e os presentes dele eu não pedia dinheiro pro meu pai, não. Eu ia lá, vendia Avon, ganhava minha comissão, que eu lembro até hoje que era de 20%, porque não estava no meu nome, estava no nome de outra pessoa. Então eu dava 10% para essa outra pessoa, acho que eu já contei essa história aqui, e com os 20% eu comprava minhas coisinhas, minhas bugigangazinhas, e comprava presentinho do meu namoradinho lá. Ai, gente, quantos anos isso tem? Muito tempo. Mas, enfim, já era ali uma geração de renda, gente. A gente não pode desprezar isso. Eu lembro que eu também era nova. Aí eu era muito mais nova, eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos. Meu pai teve uma Kombi escolar, essas que levam as crianças para a escola, né, transporte escolar, e eu ajudava ele ali, abria, fechava as portas, ia com ele nesses caminhos e ganhava ali uma graninha ali todo mês, um dinheirinho que já servia para comprar as minhas coisas. Então foi uma consciência financeira que eu sempre tive desde do início, né, de ter alguma receita, de correr atrás e fazer o meu dinheirinho, tá? Isso não, claro que não tirava dos meus pais a responsabilidade de me criar, porque até os 18 anos, né, os pais têm essa responsabilidade sobre os filhos, de prover alimentação, de garantir que eles estejam na escola, né, estudando, mas isso não é exploração infantil, nem trabalho infantil, você fazer uma coisa ou outra para garantir um dinheirinho ali e já começar a aprender a administrar essa grana com sabedoria, esse recurso com sabedoria, tá? Mesmo que seja em qual o melhor doce que você vai comprar. Mas enfim, vocês estão aí, a maioria de vocês, acredito que no início da vida adulta, né? Então ter essa mentalidade, ter esses conhecimentos já vai ajudar muito vocês, já vai fazer vocês saírem na frente, tá? E entenderem como que funciona, como que primeiro a vida, né? Como que é a vida, né? Financeiramente falando. Eu trouxe dados aqui que talvez já tenham assustado vocês, mas é a vida, gente. A vida, como eu falei, como eu sempre falo nos módulos, a vida é dura, tá? Pode ser sim que dê muito certo, fique rico, né? Eu nem gosto de falar de dê certo, mas que aconteça alguma coisa na sua vida e você corra atrás, você trabalhe, você alcance um status que você nunca imaginou na sua vida. Pode ser sim, mas pode ser que você também trabalhe e tenha a sua grana ali, seu dinheirinho todo mês e você não seja milionário, né, vamos dizer assim, mas a sua grana dê para você ter uma vida legal, tá? Dê para você ter uma vida boa, pagar suas contas, ter um momento de lazer com a sua família. E isso vem a partir do planejamento financeiro, que vai ajudar muito. Vai ajudar o quê? A ter consciência, tá? Consciência de quanto que eu ganho, consciência de quanto que eu posso gastar, consciência de que o que eu quero para minha vida, eu quero ganhar mais, o que eu posso fazer aqui com o que eu ganho hoje
para que amanhã eu esteja ganhando mais, como que eu vou pagar um curso aqui, uma especialização que eu preciso fazer, tá? Como que eu vou administrar os meus recursos hoje para que eu esteja melhor amanhã, ok? Inteligência financeira vai te ajudar muito nisso. E aí primeiro a gente precisa saber categorizar, saber primeiro as receitas, né? Tudo que entra, se é sazonal, se entra às vezes mês sim, mês não, como que vai entrar, é todo mês, é de 15 em 15 dias, entender como é que é essa dinâmica de recebimento e entender também quais são as despesas, tá? Quais são as despesas fixas, quais são as despesas variáveis, ou seja, o que vai ser aquele mesmo valor todo mês, o que eu tenho que prestar atenção porque pode vir mais alto, porque pode vir mais baixo. Essas são as despesas variáveis, tá? E a gente viu isso lá na última aula. Nós entendemos isso, ó, despesas fixas, aluguel, ou financiamento, né, condomínio, mensalidades, assinatura de streaming, tá? Parcela de empréstimo. E as variáveis que a gente viu, né, água e energia, né? Plano de celular pós-pago, alimentação, transporte, lazer. Você pode tomar média ali, e a gente sempre trabalha com essa média quando a gente vai fazer um planejamento futuro. São coisas que a gente vai conversar mais pra frente. Mas você pode e deve ter uma média. Eu acho que eu até falei da conta de luz, dei um exemplo na última aula, né, da conta de luz, que aqui a gente presta muita atenção nisso, que de junho a novembro a gente tem um valor de conta de luz, de dezembro a maio a gente tem outro, porque é uma época mais quente aqui, não dá para dormir sem ar-condicionado, então a gente já precisa se planejar para pagar um valor maior de luz e prestar atenção nas outras despesas. E aí você pode me perguntar, ok, Tati, eu já sei o que são as receitas, eu já sei quais são as despesas fixas, eu já sei quais são as despesas variáveis, como que eu vou ter noção do quanto que eu posso gastar? Né? Você pode estar se perguntando aí. Né? No final da aula de ontem, eu já dei algumas ideias, estou passando aqui e não chega. Vamos lá, chegou. No final da aula de ontem, eu já dei aqui algumas noções de algumas estratégias, né, que vocês podem utilizar quando a gente fala de finanças. Que o objetivo de eu falar um pouco disso foi dar abertura para a aula de hoje, que é a nossa aula 4, aula 3 de planejamento financeiro, mas a aula 4 do módulo de inteligência financeira e empreendedorismo. Tá? E essa aula a gente vai falar sobre estratégias. E nessa de falar sobre estratégias, a gente vai conversar sobre muitas coisas aqui. A gente vai falar sim sobre o que é ideal dentro de uma receita, tá? Qual é o gasto que tem que ir para coisa tal, qual é o gasto que tem que ir para coisa tal, tá? A gente vai falar sobre um pouquinho disso nessa aula que está começando agora. Depois de um resumo, que é super importante, gente, às vezes pode achar, mas eu já ouvi isso na aula passada, mas é super importante, porque eu falei de um monte de coisa que tá fresca aí na mente de vocês, e agora quando eu vou entrar na aula, de fato, vai permitir que vocês absorvam melhor o conteúdo, porque eu acabei de falar do que a gente vem falando no módulo, né, então já tá fresco aí na mente de vocês. Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Mas para a gente entender o que são essas estratégias que a gente pode utilizar, a gente precisa compreender, né, o sentido da palavra. O que é uma estratégia? Estratégia é uma palavra com origem no termo grego estratégia, tá? Que fala da mesma forma, mas escreve de forma diferente, que significa um plano, um método, manobras, tá? Ou estratagemas, tá? Usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. Então, se eu levo esse significado das estratégias para esse mundo financeiro sobre o qual nós estamos conversando neste módulo, eu vou dizer, então eu vou entender, tá, que essas estratégias da aula de hoje, que a gente vai aprender, tá, significa que eu posso alcançar um objetivo com ela, um resultado específico. Como que eu vou fazer para alcançar um objetivo ou um resultado específico? Tati, mas qual é o objetivo? A gente vai falar disso só que quando for de longo prazo, de curto prazo. Gente, o objetivo pode ser do mais simples a ter os boletos pagos, não dever nada a ninguém, tá? Ou a pagar todas as minhas contas e fazer uma faculdade, ou a pagar todas as minhas contas e fazer um curso ou uma pós-graduação, e pagar todas as minhas contas e conseguir juntar dinheiro para uma viagem. A estratégia no caso, o objetivo,
é de cada um. As estratégias que vocês precisam pensar podem ser iguais no sentido da observação, vocês vão entender melhor quando eu for falar aqui, né? Mas a forma como que vocês vão praticar, como que vocês vão colocar ela em prática, vai depender da realidade de cada um, ok? Então eu posso dar alguns exemplos aqui, mas sempre tente pensar e trabalhar isso de acordo com a realidade de vocês. Seguimos. E não tem como criar qualquer tipo de estratégia sem a gente fazer um diagnóstico das nossas finanças pessoais. Que é coisa que eu já estou ensinando a vocês, eu já estou orientando vocês nas 2 últimas aulas, né? Eu pedi primeiro para que vocês listassem quais eram os gastos de vocês, antes até de vocês aprenderem o que era as despesas fixas e as despesas variáveis. Eu pedi para vocês listarem todos os gastos que você tem no mês, né? Mesmo que vocês usassem uma média, sei lá, para alimentação. Mas o ideal é que a gente fazer um diagnóstico, né? Eu preciso saber de onde que eu estou partindo, tá? Se eu estou ensinando vocês a fazer um planejamento, vocês estão partindo da onde? Vocês estão partindo de um lugar que vocês só precisam planejar, talvez, como que vocês vão gastar uma bolsa de um estágio? Vocês estão partindo de um lugar, mas vocês moram com os pais de vocês e não tem que pagar conta nenhuma? Eu estou partindo de um lugar que eu já tenho uma responsabilidade financeira dentro da minha casa, ou seja, eu já pago alguma conta, minha família já depende de mim para algum tipo de compra, alguma coisa assim. Você pode partir de uma realidade financeira em que você já é responsável, né? Por uma casa inteira, por uma família inteira, pelo sustento de uma família inteira, tá? E aí você pode ou não ter dívidas e você já é responsável, mas você tem que, independente do que aconteça, você tem que dar conta de sustentar aquelas pessoas ali, garantir a alimentação, garantir que as contas estejam pagas. Da onde que você está partindo? Faça um diagnóstico das suas finanças pessoais. A falta de um planejamento financeiro pode trazer sérios problemas para a vida das pessoas, mas quem não sabe quais são suas fontes de renda e despesas também pode estar em apuros, tá? Porque, olha só, essa declaração aí tá falando, né, de que existem pessoas que controlam seus gastos, mas que não têm um planejamento financeiro. O controle de gastos, ele é o início de tudo, né? Ele é da onde a gente parte, né? O controle de gastos, eu tenho que saber o que eu ganho, as minhas receitas, e eu tenho que saber quais são as minhas despesas. A partir daí, você vai fazer um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Ok, as minhas despesas estão em dia, não estou devendo nada para ninguém, posso começar a planejar alguma coisa a partir daqui? Ou então, não, estou super endividado, né? Tem isso também, estou super endividado, então meu planejamento financeiro ele vai ter que ser feito de forma a entender quais são as minhas dívidas, né? E como que eu vou fazer para pagá-las, tá? Então, isso tudo vem a partir do diagnóstico, ok? Então, eu já ensinei a vocês planilharem, né? Ensinei numa planilha as receitas e as despesas de vocês. Façam isso para primeiro vocês entenderem como está a vida financeira de vocês, ok? Como está. A partir daí, né? Porque a partir daí que vocês vão conseguir traçar essas estratégias para os objetivos de vocês, ok? Porque o seu objetivo pode ser zerar essa dívida aí que você tem, né? Manter as contas em dia, tá? Manter as finanças equilibradas, pagando as minhas dívidas, conseguindo pagar conta, conseguindo pagar minha alimentação, tudo certinho. E eu posso ter um objetivo financeiro, sei lá, de curto prazo, de pagar as minhas dívidas, não ter nada, não ter dívidas, não ter nada. Mas eu posso ter também objetivos de longo prazo de começar a fazer um curso, sei lá, em 2022, no segundo semestre de 2022. E aí, para isso, eu tenho que colocar tudo na planilha e me organizar para pagar aquela mensalidade. Nada vai acontecer, nenhum planejamento vai acontecer sem o diagnóstico das finanças pessoais, ok? Vamos entender isso primeiramente, tá? E aí, quando a gente faz esse diagnóstico financeiro, tem uma coisa que a gente precisa entender. Não dá para gastar mais do que o que a gente ganha, gente. Não dá para gastar mais
do que o que a gente ganha, porque isso vai nos criar problemas. Tá? Por mais que você pense assim, eu gastei mais esse mês, mas aí no mês que vem eu tenho menos, vou pagar isso aqui no cartão. Isso pode colocar vocês em apuros, criar aí uma coisa aí que no final vocês não vão saber nem como resolver. E ter dívidas, qual o problema de ter dívidas? Eu tenho certeza que você já sabe, mas eu não posso deixar passar. A gente ter dívidas atrapalha a gente em um monte de coisa, porque a gente perde crédito na praça, né? Ou seja, a gente não consegue comprar nada se a gente estiver endividado, porque a gente tem lá o SPC, o Serasa, né, que é para onde o nosso nome vai. Quando a gente não paga as nossas dívidas, a gente pode perder o crédito. Acho que é algo assim que já entra numa esfera, já que quando a gente está no fundo do poço, né? Mas isso pode atrapalhar muito e uma série de coisas. Imagina, se vocês se endividarem de tal forma que não consigam comprar a alimentação da semana, o arroz, o feijão, a carne, o ovo, a comida que a gente precisa para viver, para se manter de pé, né? Todo mundo precisa comer. Não tem esse pessoal que vive de luz. Eu sempre achei que é história, né? Tem gente que diz que vive de luz. Eu acho que isso é história, né? Nunca vi de verdade alguém que viva de luz. Ninguém vive, só né, as plantas, né, que fazem lá a fotossíntese, né? E elas também precisam de água, né? Enfim, ninguém vive só de luz, né? Então, você imagina você chegar nesse ponto que não tem o dinheiro para comprar uma comida, né? Endividado de tal forma que não tenha como que comer, que não consiga ir e vir. Imagina estar endividado de tal forma que você pode até ter um trabalho, mas você não tem o dinheiro da passagem para chegar até o seu trabalho, de tão endividado que você está, de que suas finanças foram tão mal geridas que não sobrou dinheiro para uma passagem. Imagina cortarem a luz da casa de vocês, porque a conta não foi paga, não sobrou dinheiro para pagar a conta de luz, tá? Vocês imaginem só que situação. Isso pode trazer, pode fazer mal, né? Isso faz mal para qualquer ser humano, né? Isso não é uma forma de se viver. Não é assim que a gente vive e que a gente quer viver, né? Então as pessoas acham que isso é bobeira, mas tem um momento, se a gente vai fazendo isso, né, gastando mais do que o que a gente ganha, do que a receita que a gente tem um momento em que a gente começa a acontecer isso, né? Um mês eu não paguei a conta de luz, eu vou pagar mês que vem porque pode atrasar um mês. Aí aconteceu uma coisa, precisei comprar um remédio, gastei outro dinheiro da conta de luz, cortaram a luz, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, você vai ficar sem luz? Como que vive sem luz? Né? Não me organizei aqui, não tenho dinheiro para comprar um pão, não tenho dinheiro para comprar um arroz. Olha essa situação. Então é complicado. Então a gente precisa ter essa consciência, quanto mais cedo vocês estiverem, melhor. Que existem coisas na nossa vida que não tem como a gente viver sem, tá? Que são essenciais, tá? Comida, luz, água, tá? Teto, uma moradia, né? Existem coisas que são essenciais. Então essas coisas precisam ser prioridade na nossa vida. Se a gente não tem como viver sem elas, a gente precisa se organizar para que elas sejam prioridade na nossa vida, tá? E gastar menos do que o que a gente ganha vai ser o mínimo que a gente faz, tá? Para ter essa responsabilidade com a gente mesmo, tá? Vamos conversando mais sobre isso que a gente desenvolve. Mas, Tati, como que eu vou saber quanto que eu posso gastar? Com cada parte da minha vida, com cada tipo de gastos que eu tenho, gastos fixos, variáveis, despesas fixas, despesas variáveis, existe uma regra, a gente vai conversar melhor sobre ela, mas eu primeiro quero ensinar e depois a gente vai conversar sobre isso. Existe uma regra dos 50, 15, 35, tá? Justamente por a gente não poder gastar mais do que o que a gente ganha, a gente precisa organizar o que a gente gasta, a gente precisa organizar o que a gente ganha para que pague tudo aquilo que a gente precisa, certo? E essa regra 50, 15, 35, ela vem ajudar nisso. Como que funciona? O conceito é simples. Dividir seu orçamento em 3 percentuais para onde sua renda deverá ser direcionada, ou 3 limites para os seus gastos. 50% para gastos essenciais, 15% para prioridades financeiras, 35% para estilo de vida, tá? Gastos essenciais, a gente acabou de conversar sobre o que é essencial.
Luz, água, moradia, todos esses gastos juntos não podem passar de 50% da sua renda, ok? 15% para prioridades financeiras. 15% ou você vai pagar uma dívida ou você vai juntar. E a gente vai falar de reserva de emergência, a gente vai falar disso mais pra frente, tá? De questões desse dinheiro aí das prioridades financeiras. E 35% para estilo de vida, tá? Porque todo mundo precisa de roupa, todo mundo precisa dar uma saída, né? Fazer uma academia, né? Enfim, cada um vai ter a sua prioridade. Essa prioridade vai estar dentro desses 35% de estilo de vida. Vamos lá para o universo dos R$1.000 que a gente tem conversado aqui. Vamos lá, uma renda de luz. Embolei aqui legal. Uma renda de R$1.000 quer dizer que 50%, ou seja, R$500, dentro desses R$500 tem que estar o valor que paga de aluguel, de luz e de água, tá? Do que for essencial, tá? Talvez até aí, gente, por exemplo, se a internet for essencial para sua casa, sei lá, talvez até entre aí também, tá? Mas pode ser que entre em lazer também. Vai depender de como você usa, de como você quer categorizar isso, ok? Mas, assim, eu acredito que não. A internet vai entrar lá em estilo de vida. É porque hoje em dia a internet é tão essencial, né? E aí a gente fica se perguntando onde que entra, porque antes banda larga dentro de casa era um luxo, né? Hoje em dia é essencial, enfim. Vai depender aí de cada um. Mas aí, então, quer dizer que dentro de uma renda de R$1.000, gente, eu usei R$1.000 aqui, tá? Você pode falar, meu Deus, mas não tem um aluguel que custe R$500. Aqui onde eu moro é tudo mais caro que isso. Cada região vai ter um preço. Eu coloquei R$1.000 aqui. Cada região vai ter um preço de aluguel e cada pessoa vai ter a sua renda, tá? Eu coloquei aqui uma base que é pra gente tentar entender. Então a gente tem 50% aqui, 35% vai dar 85%, e aí 85% mais 15% são 100%, ou seja, seu salário inteiro. 50% essencial, tá? Aluguel, luz, água, tudo aquilo que você não pode viver sem. As compras também vão entrar aí, tá? 150 para pagamento de dívida ou reserva, R$350 no caso desse universo de R$1.000 para passeios, restaurantes, roupas e etc. Aí que vem a nossa conversa. Mas Tati, como assim? Que é essa questão que eu estou falando, que hoje em dia o aluguel é muito caro, uma parcela de um financiamento é muito caro. Se a gente for comparar com o nosso salário mínimo, né? O salário mínimo está quanto? 1.040 e alguma coisa. Deixa eu dar um pause aqui para eu ver, eu já volto. R$1.100, acabei de consultar aqui. Então não está tão diferente desse cálculo aí que a gente está fazendo, né? Por isso que é muito difícil hoje em dia quem trabalha e ganha um salário mínimo viver sozinho, né? Porque é quase que impossível com um salário de R$1.100 você conseguir pagar aluguel, luz, água, alimentação, ter um passeio, comprar uma roupa, um restaurante, um momento de lazer. É praticamente impossível, né? Então, o que a gente trabalha num orçamento, se a gente for falar familiar, que aí são as pessoas que moram na casa, né, que todo mundo vai contribuir, aí vão se somar as rendas. E aí, somando as rendas, vocês vão ter uma noção de quanto que vão poder pagar de aluguel, porque aí vai ser 50% desse valor, ou então dentro do que cada um vai decidir, cada um vai contribuir, tá? Para aquela renda daquela família, tá? Porque às vezes existem famílias que, cada um vai dar metade do que ganha para a renda familiar e vai ficar com a outra metade. Cada família tem o seu arranjo, tá, gente? Mas se a gente pensar nesse universo aí de que é uma renda só, ou se é uma pessoa só que trabalha na casa, o ideal é que os valores que são pagos fiquem dentro dessa realidade aí, dentro dessa regra aí que eu acabei de apresentar para vocês, tá? 50, 15, 35. Por que o 35% que é o destinado lá para estilo de vida? Porque todo mundo precisa, tá, gente? Todo mundo precisa fazer um passeio, comprar uma roupa. Vai ser sempre? Não, mas de vez em quando todo mundo vai precisar. E isso vai variar de acordo com o mês, né? Tem pessoas que vão ter
valor todo mês, porque um mês você pode comprar uma roupa, no outro mês você vai comprar um calçado, no outro mês você vai ir num restaurante, tá? Vai depender muito de como vai ser gasto, da realidade de cada um, tá? Mas tem esses 15% de pagamentos ou dívidas e reserva, que é muito importante para algumas coisas que a gente vai conversar no futuro próximo, que já é daqui a pouco, para algumas coisas que a gente vai conversar daqui a pouco. Porque é importante que, se a gente tem dívida, a gente comece a criar estratégias. A gente vai falar sobre algumas estratégias aqui. É importante que a gente comece a criar algumas estratégias para pagar essas dívidas, tá? E qual vai ser a estratégia que a gente vai criar que não impacte tanto no nosso orçamento? Eu fiz meu diagnóstico financeiro aqui, eu descobri que eu devo R$2.000. Tá, o que a gente dá para fazer que fique dentro desses 15%? Ou seja, que não vai prejudicar o valor que eu destino para água, para luz, para aluguel, que não vai prejudicar o que eu gasto com estilo de vida, tá? Eu vou pegar um empréstimo para pagar isso daí, tá? E a gente vai falar sobre empréstimo, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso também. Quais são as estratégias que eu vou criar? Eu vou renegociar essa dívida com a própria loja que eu estou devendo, às vezes é um crediário, e tentar encaixar o que eu posso pagar por mês dessa dívida dentro desses 15%. Tá, Tatiana, fiz aqui o meu diagnóstico e eu estou gastando muito mais do que 50%. Por mais que eu entenda que é a realidade de cada um, das duas, ou você vai ter que conseguir uma outra renda para se manter do jeito que está, ou vai ter que começar a observar se seu estilo de vida não está muito acima da sua realidade. O que é o estilo de vida estar acima da realidade? Se você ganha R$1.100, que é um salário mínimo, não tem como você pagar um aluguel de R$900. Não tem como você morar numa casa que tem um aluguel de R$900. Por quê? Porque você precisa comer, você vai ter conta de água, de luz, de telefone. Não tem como, gente. Não tem como. Então, a gente precisa encaixar as coisas da nossa vida para a nossa realidade, tá? Eu ganho o mesmo salário mínimo. E aí eu tenho condições de ir num restaurante que custa R$300 a conta, que vai ficar R$300 a conta? Cara, não tem condições. Porque vai prejudicar um monte de outras coisas na sua vida, um monte de outras coisas que você precisa pagar, tá? Então a gente vai adaptar a nossa realidade, tá? Eu não posso ir no restaurante X, mas eu posso ir num hambúrguer que tem aqui na minha esquina, que tem ali uma lanchonete, ali eu tenho condições de ir uma vez no mês, ou 2 vezes no mês, tá? Enfim, a gente precisa adequar, tá, a nosso estilo de vida à nossa realidade. Nossa realidade é o quê? É a renda que a gente tem, ok? Ou a renda da nossa família, se for uma coisa só para todo mundo, se for unificado, ou a renda da nossa família. Então a gente vai adaptar de acordo com aquilo que a gente tem, que a gente pode, ok? Por isso, o que acontece? Existem pessoas que trabalham no lugar e aí perdem o emprego, e aí precisam o quê? Enquanto não conseguem o emprego, ou quando conseguem o emprego, conseguem às vezes pagando menos, vai adaptar o estilo de vida, vai morar de aluguel em outra casa, né? Ou vai tentar negociar o aluguel lá com um locatário, né? Ou vai ter que fazer uma forcinha aí para reduzir a conta de luz, tomar mais banho frio, né? Tem essas coisas, gente. É difícil para todo mundo encaixar. Porque o que não dá pra gente fazer é viver uma realidade que não é a nossa, né? Fica até estranho, porque, andar com tênis de R$2.000, tá? Que vai representar um absurdo. Não tô dizendo que não pode ter. Pode ter, pode, mas como que você vai se planejar para ter isso? Eu vou comprar aqui, eu vou pagar R$500 por mês, aí tu ganha 1.100. Aí, como que você vai pagar R$500? Quase a metade do seu salário num tênis, em alguma coisa, sabe? Tá, você quer muito, é meu sonho ter esse tênis de R$2.000. Ok, vamos nos planejar para comprar. Então, se você não tiver os 15% lá de não for pagar as dívidas com esses 15% que você vai renegociar, você pode usar para juntar dinheiro para um objetivo, tá? Para um objetivo, para uma reserva de emergência. A gente vai conversar, eu falo dessa tal reserva de emergência e não explico direito o que é, mas a gente vai falar sobre ela. Mas é um valor, se você conseguir se organizar dentro desses 85% aí, esses 15% é um valor que vai te permitir e vai te proporcionar
adquirir algumas coisas que você queira, que talvez não esteja na realidade do que você ganha hoje, tá? Se eu comprar isso aqui, vai ficar pesado pro meu orçamento, se eu, sei lá, parcelar, ou se eu comprar à vista. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui uma grana para comprar isso, e aí depois de um tempo eu vou conseguir comprar, tá? Eu sei que tem muitas variáveis, eu sei que cada um tem a sua realidade, eu não quero dizer o que cada um pode ter, pode não ter, pode comprar, pode não comprar. Estou querendo mostrar para vocês que a gente não tem como viver uma vida que a gente não possa custear, que a gente não possa bancar. Tá? Então a gente precisa estar atento a muitas questões, e essa regra aqui dos 50, 15, 35 vai ajudar vocês a ter uma noção de quanto que vocês podem gastar com cada coisa na casa de vocês, ok? Não é para substituir nada, tá, gente? É planejamento financeiro, colocar o valor, o dinheirinho lá, anotar lá na planilhinha de vocês, ou no caderninho, ou no aplicativo, ou na planilha online de vocês. Ali que vocês vão conseguir ver a realidade, ali que vocês vão conseguir ver como que tá a situação, e entender algumas coisas que a gente vai falar agora, que vocês podem fazer para melhorar isso, tá? Mas essa regra 50, 15, 35, vocês podem se basear nela, se vocês quiserem ter noção de como que vocês podem encaixar tudo dentro do orçamento de vocês, dentro da renda de vocês, ok? Seguindo, renegocie suas dívidas. Acabei de falar aqui, né? Depois que a gente faz o diagnóstico financeiro, a gente pode olhar se as nossas contas estão dentro lá dos 50, 15, 35. Se não tiver, a gente precisa entender qual é a nossa realidade e ver o que a gente pode fazer para enquadrar na realidade que a gente tem, os nossos gastos, né? E aí pode ser que você chegue num diagnóstico aí que você tenha muitas dívidas, né? E aí você pode começar a renegociá-los, né? Essa dívida aqui, isso aqui eu não consegui pagar. Isso aqui eu posso adaptar, tá? Renegociar a dívida, você vai chegar lá no lugar que você está devendo, que consome uma grande parte do seu salário, e ver o que você pode fazer que encaixe dentro, que não prejudique tanto as suas finanças, o pagamento do seu essencial, pelo menos, tá? Porque, tipo assim, se você estiver muito endividado, pode ser que você precise abrir mão do lazer por um tempo. Todo lazer? Não, porque ninguém vive sem lazer, tá? Do mesmo jeito que a gente não vive sem... Não vive bem, tá? Vive, mas não vive bem. A gente precisa de um lazer pra gente viver bem, né? Nem que seja de vez em quando. Mas, se isso está prejudicando, eu tô com tanta dívida, eu tô com tanta parcela, eu tô com tanta coisa que isso está prejudicando, eu só tô pagando dívida e minha casa, minha luz e pagando dívida, talvez valha renegociar essas dívidas, ok? E aí você vai lá com o banco ou com o local, a loja que você tá, se estiver devendo alguma parcela, alguma coisa, tenta fazer uma renegociação e tenta fazer que essa renegociação se encaixe lá daqueles 15% que a gente conversou. Se não der para encaixar, gente, aquilo ali é uma coisa para se basear, os 50, 15, 35. Às vezes não vai dar. Às vezes vocês não vão ter 35% para lazer. Às vezes vai ter 20%, porque os outros 15% vai estar pagando dívida. Mas no momento que chegar no equilíbrio, que essas dívidas forem pagas, tentem deixar tudo dentro dessa regra, para que vocês consigam ter uma vida financeira melhor, né? Uma tranquilidade financeira. Acho que a expressão é até essa, porque a gente não fica bem quando a gente está endividado, né? Essa coisa de tô devendo, mas tô luxando, isso é mentira. Ninguém fica bem. Bem, existem pessoas de cara de pau, existem pessoas que estão devendo e não estão nem aí, mas enfim, a maioria das pessoas vai estar preocupada, né? Você não sabe como que vai pagar, fazer uma compra no dia seguinte, como que vai alimentar o filho, como vai se alimentar, como que vai conseguir chegar no trabalho porque está sem dinheiro da passagem. A maioria das pessoas vai ter uma preocupação legítima com isso, né? E aí observar. Preciso renegociar alguma coisa para tentar melhorar aí a minha vida, porque eu estou muito apertado, tá? E aí a gente viu que precisa, olhou para aquele planejamento, viu que precisa renegociar, ou já renegociou, ou não precisa, só encaixou, monitorar os gastos, gente. Mais tarde, monitorar gasto é estratégia? Claro que é. Às vezes a gente se perde, já aconteceu comigo, não olhei, gastei demais, não monitorei, não vi que eu reservo
Depois eu vou até explicar para vocês como que eu faço, mas eu coloco um limitezinho, por exemplo, cartão de crédito. Eu coloco, posso gastar até X reais no cartão de crédito. É uma forma mais flexível, né, de lidar com as minhas finanças, né? Não quer dizer que não vou gastar, não posso gastar, não quero gastar. Quando eu posso gastar, eu tenho lá uma margem para eu gastar no cartão, que está dentro daquele orçamento ali do lazer, tá? Dos 35% do lazer, do estilo de vida, né? E aí eu boto isso em números fixos, tá? Mês que vem eu posso gastar, sei lá, X reais de cartão. E aí toda vez que eu compro no cartão, eu boto lá na planilhinha, gastei tanto, gastei tanto, gastei tanto. E aí se vem alguma coisa que eu acho que eu preciso comprar, eu vou lá e consulto se eu já extrapolei aquele limite que eu mesma estabeleci para o cartão. Um limite que eu estabeleci que dá para eu pagar e que eu não vou ficar endividada, né? Que eu vou ter condições de pagar. E a gente só consegue isso monitorando os gastos. Então, monitorar gastos é sim uma estratégia, tá? Que vai te dar conhecimento sobre como está a sua vida financeira naquele momento, tá? Eu posso fazer essa compra nesse momento? Eu preciso disso? Tá? Como eu falei aqui, o objetivo não é ser fiscal de quem pode comprar, quem não pode comprar, se pode naquele momento. Você tem que ser fiscal de você mesmo, não sou eu que vou ser fiscal aqui. Eu tô falando de estratégias aqui para você tentar ter uma vida equilibrada financeiramente falando, né? E gastar o seu dinheiro com sabedoria. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, quando as pessoas falam, eu falo assim, gente, não é que não valha. Quando alguém fala assim, coisa tal custa tanto. Restaurante tal, um amigo meu estava até falando comigo isso ontem. Ele estava querendo me levar num restaurante que é 500 reais, que geralmente dá 500 reais a conta. E ele, você é chata com esse negócio de valor alto de restaurante? Eu falei, gente, não é que eu sou chata, só que eu trabalho muito para ganhar 500 reais, gente. Quanto tempo você trabalha para dar 500 reais? Pega o que você ganha aí, divide por 30 dias no mês, depois divide por, 8 horas de trabalho, pelo número de horas que você trabalha. Aí você vai conseguir ter o valor de qual é a sua hora de trabalho. Aí agora você pega essa hora de trabalho e multiplica até chegar a quanto que dá, quantas horas de trabalho que dá aquela conta lá, que você quer, esse tênis que você quer comprar, esse restaurante que você quer ir, tá? Alguma coisa, né, alguma viagem que você quer fazer, vai te custar quanto? Aí você vai olhar, vale a pena ou não vale a pena, né? Esse meu amigo queria me levar nesse restaurante de 500 reais, e aí falou que eu sou chata, que com esse negócio de restaurante caro, que é uma vez na vida só. Eu falo, cara, na minha realidade eu não concebo gastar 500 reais em um restaurante. Um dia que eu vou lá, sento 2 horas e gastei 500 reais. Eu preciso trabalhar muitas horas para conseguir 500 reais. Aí eu chego ali, como, e é capaz de eu nem gostar da comida, e você gastou 500 reais assim, sabe? Então é sobre isso. Essa frase tá na moda, né? É sobre isso. Mas é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Da gente monitorar e saber se a gente pode ou não gastar aquilo naquele momento. Tá? Naquele momento ou na nossa vida inteira, né? Enquanto eu falar, enquanto não ganhar tanto, eu não posso. Tá? A não sei que eu me programe. Esse restaurante aqui, eu tenho sonhos nesse restaurante, eu quero ir no dia do meu aniversário. Cara, junta dinheiro antes, né? Aí você chega lá e vai, né, no restaurante, de tantos reais, ou compra aquele tênis que você quer. Tudo é planejamento financeiro. É sobre isso que é o módulo, é sobre isso que são essas aulas. Você pode se planejar? Pode se planejar. Mas você ver se vai valer a pena ou não esse gasto que você quer fazer. E monitorar é a melhor forma disso acontecer, tá? Não se deixar levar pela emoção. A gente vai falar sobre os impulsos, mas não se deixar levar pela emoção, tá? Essa coisa de só se vive uma vez, tá? Não sei se eu vou estar vivo amanhã. A possibilidade de você estar vivo é muito grande, e de quando chegar aquela fatura você ter que pagar, quando chegar alguém cobrando aquela dívida você ter que pagar, de você não ter dinheiro, a possibilidade é muito maior do que de você morrer. Então, essa coisa de só se vive uma vez, não é assim, não. Tá? Eu sei que as pessoas gostam de falar isso, mas não é assim que a banda toca, não. Tá? Então, monitore seus gastos para não escorregar, para não acabar gastando mais do que pode e entrar em apuros. Junte uma reserva de emergência. Chegamos na tão falada reserva de emergência. O que é a reserva de emergência, gente? Vamos lá.
Reserva de emergência ideal é um montante de 6 meses das despesas mensais, tá? O que é reserva de emergência? É um dinheiro que você vai guardar justamente para que o nome fala, para emergências, tá? Aconteceu alguma coisa, eu acho que eu contei nessa aula aqui, acho que foi na primeira aula, do problema que eu tive lá no carro, que eu saí de casa para buscar uma bendita de uma fralda que estava barata, bati o carro e tive prejuízo aí, sei lá, acho que na época foi quanto? 1.000 e poucos reais, agora não lembro. E gastei de 1.000 e poucos reais. A reserva de emergência serve para isso, serve para, putz, tive uma emergência aqui e vou cobrir esse valor que eu precisei gastar, sem precisar entrar em desespero e falar, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Tá? Como que eu vou fazer isso? A reserva de emergência vai te ajudar se você tiver uma doença ou alguém da sua família que precisa comprar um remédio que vocês não tenham dinheiro para isso. A reserva de emergência vai ajudar quando acontecer alguma coisa grave que você precisa de dinheiro naquele momento, tá? Precisa de dinheiro hoje, tá? Aí você vai ter aquela reserva de emergência. São situações que nem vou entrar muito, que cada um sabe o que é emergência para si, né? Também não quero ser fiscal de emergência de ninguém. Então, tem gente que vai dizer que, por exemplo, nessa minha situação do carro, eu não deveria ter pegado dinheiro da reserva de emergência, né? Mas para mim aquilo foi emergência. Eu preferi gastar e depois repor do que colocar esse valor num cartão de crédito, por exemplo, que iria prejudicar as minhas finanças mensais, que iria prejudicar o meu planejamento mensal, tá? E qual é a reserva de emergência ideal? Ideal, um montante de 6 meses das despesas mensais. Por que esse pensamento de despesa de 6 meses? Muita gente é demitida, tem auxílio-desemprego, mas muita gente e não tem, porque já trabalhou em outro lugar, já pegou, trabalhou por pouco tempo, tá? E a reserva de emergência, ela vai te dar esse conforto de você saber que você tem guardado dinheiro que vai pagar o básico ali, que são as suas contas, pelo prazo de 6 meses, que é um tempo que a gente dá para que a pessoa se restabeleça, né? Quando você é demitido, você não consegue um emprego rapidamente, né? Acho que tem gente que consegue, ótimo, graças a Deus. Às vezes vai conseguir, às vezes não, né? Agora você imagina, você como um pai de família, como uma mãe de família, vamos dizer assim, que tem muitas aí também, né? Como uma pessoa responsável financeiramente do lar, ou seja, aquela responsável em prover o pagamento das contas, a alimentação, o básico, fica desempregado e não tem dinheiro no mês seguinte para cobrir as despesas. Isso serve para quem é autônomo, isso serve para quem trabalha de carteira assinada, isso serve para todo mundo. Então o ideal é que você tenha ali guardadinho 6 meses das suas despesas, ok? E aí a gente conta, se as despesas, sei lá, dão R$800, você vai multiplicar esses 800 por 6, vão dar lá R$4.800, quer dizer que a sua reserva de emergência deve ser de R$4.800, tá? Nessa realidade aqui das despesas de R$800. Ok, suas despesas são 1.000, R$6.000 e assim sucessivamente. Você vai multiplicar aí esses gastos que você fez, já fez o raio-x, que foi o que foi pedido, né? Você já fez o raio-x, então você já sabe quanto que você gasta por mês, né? Mesmo que nas despesas variáveis, você já tem uma média ali de quanto que você gasta. E aí você pode juntar esse dinheiro para isso, ok? Entendido o que é a reserva de emergência, gente? Espero que sim, tá? Pense em dinheiro que vai socorrer vocês no momento de desespero, no momento de emergência, tá bom? Se vocês fizerem uma reserva de emergência, eu tenho certeza que vocês vão mentalmente me agradecer no futuro. É uma estratégia também, tá, gente? Porque vocês, só falando mais uma coisinha aqui, lembra daqueles 15% que tá lá na regra 1535, 50, 1535? Se vocês não tiverem dívidas para pagar, não tiverem dívidas para pagar, que esses 15% vão ser destinados ao pagamento de dívidas, vocês peguem esses 15% para juntar, para montar a reserva de emergência de vocês. Tati, mas olha, até eu chegar nesse valor aí vai demorar muito tempo. Ó, eu tô vendo aqui, sei lá, eu ganho um salário mínimo, sei lá. Vamos lá, eu ganho R$1.000. Vamos no universo dos R$1.000 que fica mais fácil para todo mundo. Eu ganho R$1.000. R$150 aí que eu vou ter nesses 15% aí para juntar, né? Para chegar aí nos
R$ 4.800, eu vou levar mais de um ano, Tati. Você pode me dizer, mais de um ano não, desculpa, mais de 2 anos, né? Se a gente colocar R$ 150 aqui, vou botar R$ 150 por 24 meses dá 3.600. R$ 150 por 30 meses, 4.500, 32 meses, ó. Fiz a conta aqui com vocês. Péssima nisso, né? Vamos lá. Consegui. R$ 150 por 32 meses. Quer dizer, vocês vão ter que juntar dinheiro 32 meses, né? Mais de 2 anos aí, juntando dinheiro. Mais de 2 anos e meio, né? Juntando dinheiro para montar a tal da reserva de emergência. Cara, vai ser a realidade. Se puder, ok. Se vocês puderem juntar mais, ótimo. Eu consigo juntar 20%. Eu consigo reservar 30% do meu salário aqui para montar minha reserva de emergência mais rápido. Ótimo, vai ser maravilhoso. Mas também não sou fiscal de reserva de emergência. Cada um sabe da sua realidade, sabe? O que eu digo, assim, de vocês tentarem juntar, nem que seja o mínimo. Tati, minha realidade hoje não me permite juntar 15%. Me permite juntar 5%. Eu só tenho condições de guardar R$ 50 por mês. Ou eu não tenho condições de guardar nada. Se você não tem condições de guardar nada, tente ter menos dívidas e readequar a sua vida financeira para que sobre alguma coisa no mês, tá? Eu digo que eu não sou fiscal de reserva de emergência porque toda vez que eu estudo sobre esse assunto, eu falo assim, meu Deus, eu penso assim, naquele homem ou naquela mulher que recebe um salário mínimo, que sustenta uma casa, e às vezes dá o início do mês, ele recebe o salário, aí ele paga todas as dívidas, aí ele deixa guardado o dinheirinho que ele vai gastar no mercado no mês, né? Deixa guardado ali para ele ir gastando durante o mês, e aí ele vê que vai sobrar R$ 50, e esses R$ 50 é o único dinheiro que ele vai conseguir dar um lazer para a família dele, levar, sei lá, a esposa, ou a esposa vai levar o marido e os 2 filhos para comer um hambúrguer na esquina. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que essa pessoa não pode fazer isso? Tá? Ninguém tem direito de dizer como a outra pessoa deve gastar o seu dinheiro. Essas estratégias, essa forma de se planejar e de conhecer as finanças é justamente para que se permita uma vida melhor. Porque ao mesmo tempo que eu não sou fiscal de reserva de emergência ou de orçamento de ninguém, de planejamento financeiro de ninguém, eu sei que quando a corda aperta é difícil. É difícil a gente lidar psicologicamente com a situação. E eu sei que o dinheiro, ele trabalha muito no nosso psicológico também, no nosso mental. Então, eu digo que a gente juntar um dinheirinho, nem que a gente consiga juntar R$ 20 por mês, um pouco que seja que a gente consiga juntar, e começa juntando R$ 20 e depois vai tentando adequar, né, para conseguir reservar os seus 10, 15% por mês, colocar numa poupança. Depois que pagar as dívidas, tá, gente? Que se tiver dívida, nem isso nem faz sentido. Porque vai ter juros comendo lá, a gente vai falar de juros, e vai ter juros rodando lá e vai fazer você ficar mais endividado. Então, foco na pagar as dívidas. Pagou as dívidas, tá? Tudo aquilo que está atrasado e tudo mais, foca em guardar essa graninha. Porque essa graninha vai ajudar muito, tá? No momento de desespero, no momento que precisa comprar um remédio, no momento que precisa, sei lá, aconteceu alguma coisa na família e precisa socorrer, tá? No momento que precisa de alguma grana, descobrir uma dívida, alguma coisa, enfim. Essa graninha vai ajudar muito. Então comece. Não pense assim, vou demorar 2 anos e meio para juntar, não vou nem começar. Não, comece. Comece com pouco, comece com o mínimo que vocês podem naquele momento. E aí vai pensando e vai criando estratégias e vai moldando o orçamento de forma que vocês consigam e aumentando esse valor que vocês juntam, tá? Mas eu sei que para muitas realidades é difícil, mas eu sei que talvez você ache que hoje você não consegue fazer isso, mas eu digo que consegue, tá? Só se organizar para começar a fazer isso, ok? Nem que seja o mínimo, gente, R$ 10, R$ 20, R$ 30, deixe esse dinheiro guardadinho, que vocês, um dia que precisarem e tiver lá, vai
evitar muitos estresses, vai evitar que vocês percam o sono de vocês, né? E a gente perder nosso sono e a gente viver estressado, isso não contribui com a nossa qualidade de vida e pode até prejudicar o pouco que a gente tem, né? Às vezes a gente tem um trabalho e se estressa no trabalho e aí tá endividado e aí não consegue ter o básico, não consegue uma comida, não consegue uma luz. A gente já tem conversado sobre isso nas últimas aulas, se eu não me engano, até no último módulo. Existem coisas que precisam estar em dia, existem coisas que a gente precisa ter para a gente viver bem. Então que o seu salário, que a sua renda possa garantir isso para você e para sua família, tá? Pense sempre assim. E aí, tá dando para juntar? Eu vou juntar aqui, porque eu penso no melhor, na gente ter o melhor, na gente se estressar o mínimo possível, porque sem estresse as coisas acontecem. A gente consegue até pensar melhor em outras situações, em outras formas da gente resolver nossos problemas. Ok? Passando da reserva de emergência, evite dívidas, compre sempre à vista. Dependendo da sua realidade financeira, faça isso sim, tá? Tati, eu tô muito apertada, eu sou muito apertado, o dinheiro que eu ganho é basicamente para pagar a minha casa, a luz e a comida, tá? Não faça mais dívida. A gente vai falar de crédito na próxima aula, ou na outra, se eu não me engano, e a gente vai falar do cartão de crédito, que ele pode te ajudar muito, mas ele pode também ser um vilão, ele pode te prejudicar muito, né? Por essa questão da gente não sentir a dor na hora que a gente compra, né? Porque quando a gente tira o dinheiro da carteira, a gente sente a dor. Quando a gente paga no cartão, parece que é tudo muito fácil, né? Então, isso pode ser uma estratégia que você pode adotar, tá? Se as coisas estão muito apertadas, muito, o dinheiro mal dá, você sabe que se você passar no cartão, você não vai ter dinheiro para pagar e os riscos de sujar o nome são muito grandes. Evite as dívidas, tá? Compra à vista. Junta e compra, tá? Vou juntar aqui R$30 por mês porque eu quero, sei lá, um ferro de passar novo, tá? Porque o meu tá agarrando, não sei o que. Prefiro juntar para comprar depois, tá? Quando a gente falar na aula de crédito, eu vou falar melhor sobre isso, porque eu sei que tem demandas que não tem como, que não vão ter como. Tipo, sua geladeira queimou. Todo mundo precisa de uma geladeira para viver. Não tem como você viver sem geladeira, sei lá, ou sem um fogão, sei lá. É o mínimo, né? Porque você vai comprar as coisas para durar, às vezes precisa da geladeira. Se você não tiver uma geladeira, você pode estar jogando dinheiro fora, porque você vai comprar as coisas com as comidas que vai estragar e aí tá desperdiçando dinheiro também. Às vezes você vai precisar queimar uma geladeira que não tem jeito, não tem como consertar. Você vai precisar comprar uma geladeira e aí vai parcelar num cartão de crédito, por exemplo. E aí vai ser uma estratégia que você vai utilizar, porque a geladeira é quase que essencial, né? Não tem como a gente viver sem geladeira. Mas, se não, eu quero trocar de geladeira porque eu quero, sei lá. Porque eu quero uma outra mais bonita, porque eu quero uma outra maior, tá? Prefira sempre juntar o dinheiro para comprar depois. Até porque o pagamento à vista ele tem um poder muito grande, né? Você pode negociar e conseguir mais barato, até conseguir comprar uma geladeira mais barata se comprar à vista do que o valor que está na loja, né? Do que o valor que você compraria no cartão. Então tentem criar essa cultura de juntar o dinheiro para comprar, ok? A não ser que seja um caso de emergência como esse, de uma geladeira, alguma coisa que seja essencial assim. Aprenda como economizar dinheiro cortando gastos desnecessários. Olha, a gente às vezes gasta muito dinheiro com bobagem, tá? E aí é uma das estratégias. Gente, lembrando aqui, vocês vão colocar essas estratégias em prática a partir do momento que vocês fizerem o diagnóstico financeiro de vocês, tá? Receitas, despesas fixas e variáveis, tá? Despesas variáveis, uma média de quanto que você costuma, e aí você vai saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, né? E olhar para aquilo ali e ver o que eu estou gastando aqui que eu não preciso gastar, tá? Isso de aprender a economizar dinheiro fala sobre isso. Tem alguma coisa que você precisa gastar ali? Você pode falar pra mim, Tati, não sobra R$10 do meu salário, mas aí você tem Netflix, você tem Spotify, aí vou falar só de streaming de vídeo, você pode ter Netflix, você tem o Prime, você tem Globoplay, você tem Stars Play, você tem, o que mais? Tem todos os disponíveis,
tá? Você precisa de tudo isso? Não precisa. É gastar dinheiro à toa? É, tá? É uma outra coisa que a gente viu, o serviço de telefonia. Tem muito telefone que é pré-pago, mas tem muito plano que é pós-pago, um plano de R$70. Tá? Eu não consigo juntar R$1, mas você precisa desse plano? Será que esse plano você não está gastando dinheiro à toa, não? Será que o plano de R$39 não te atende? E aí vai sobrar R$30 que você pode juntar ali por mês. Ou que vai te ajudar a pagar aquela dívida que você tem. TV por assinatura. Se você não usa, cancela. Com esse negócio de streaming hoje em dia, um monte de gente não usa mais TV por assinatura e você fica lá pagando aqueles R$100 e poucos por mês. Desnecessariamente, dinheiro que poderia estar indo para uma reserva de emergência, um dinheiro que poderia estar indo para um lazer. Estratégias. Olhei, vi o que eu posso cortar, vi o que eu estou precisando, vou readequar esse recurso aqui. Ok? Um exemplo prático. Eu estava aqui em casa pagando R$170 na Net Claro, que é um serviço que eu tinha de TV por assinatura, internet e telefone. Essa TV por assinatura, na verdade, eu não usava, porque eu tinha que ter para ter o combo, né? Que eles falam lá. A diferença acho que era de R$10 e eu queria o telefone, então eu não conseguia ter. Se eu tivesse só a internet, ia ficar, sei lá, R$10 de diferença para eu ter os três: o telefone, a internet e a TV com os canais básicos. Eu estava pagando R$170. E aí, eu observei isso, eu vi uns amigos falando que a Oi Fibra, que é uma outra provedora de internet, tava com o dobro da velocidade que eu tinha aqui por R$100 por mês. R$99,90 na verdade, por mês. Aí você tem um streaming lá de uns canais que eles têm, que você conecta para usar, linha telefônica e internet de 200 mega. Por R$99,90. Eu já tava assim, poxa, acho que eu vou trocar, acho que eu vou ver como é que vai ser isso. Só que, o que aconteceu? A gente ficava com medo de trocar e a internet não ser tão boa. E eu uso a internet aqui em casa para trabalhar também, né? Eu tô aqui gravando do meu escritório que fica dentro da minha casa. E eu ficava com medo. E aí a net começou a dar uns moles, a internet não ficar tão boa. Dar mole é vacilo, não sei se vocês usam aí. Dar mole, vacilar. Ai, gente, deixa eu ver uma outra palavra para usar. Aqui. Eles começaram a não prestar o serviço corretamente, da forma que deveria. Acho que assim dá para entender. E aí eu que já estava tentada a fazer essa mudança, fiz de uma vez. E a internet realmente é muito melhor. E eu tô economizando R$70 por mês. R$70, gente. Quantos meses eu paguei R$70? Desnecessariamente, que eu já poderia ter colocado esse negócio aqui em casa. Sabe? E estratégia financeira é sobre isso. Eu estou gastando esse meu dinheiro, meu salário, a minha receita da melhor forma possível, tá? Eu estou fazendo isso. Olha para suas despesas, observe isso, ok? Tem alguma coisa que dá para cortar? Tá indo para cá, tá pagando academia sem ir, tá? Sabe? São coisas que a gente precisa olhar. Se tá faltando dinheiro de um lado, ou se tá faltando dinheiro até para juntar, porque às vezes nossas receitas e nossas despesas estão batendo ali certinho, né? O que você costuma gastar de lazer, o que você costuma gastar, tá batendo certinho, mas não tá sobrando para juntar, para possibilitar alcançar um objetivo futuro, uma viagem, um curso que você queira fazer, um móvel que você quer trocar na casa. Não tá sobrando dinheiro. Olha só, a gente pode olhar para nossa vida, para as nossas despesas e ver o que dá para reduzir, o que dá para adequar, tá? Essa é uma estratégia. Entenda que são juros, são uma outra estratégia. Por quê? Se você entender o que é o juro, eu não vou entrar, tá, gente? Já tem 1 hora de aula aqui. Daqui a pouco eu vou finalizar. Não vou entrar nessa questão de juros. Acho que vocês já tiveram aula de matemática financeira. Acho que vocês têm nesse curso, não sou eu que dou. Obviamente, né, a pessoa que levou 1 minuto para calcular quanto tempo demorava para juntar R$4.800, não vai dar aula de matemática, né? Mas os juros, você tem lá os juros simples e juros compostos. O que vem a ser os juros? Explicando da forma mais básica possível, tá? Você tem um compromisso, tá? Que você tem que sanar, que você tem que pagar, você tem que resolver, sei lá, que você precisa
cumprir até o dia tal, um compromisso financeiro, ok? Chegou naquele dia, você não cumpriu esse compromisso, você vai pagar no dia seguinte, aí já tem uma taxa a mais, um percentual a mais que eles vão cobrar em cima do valor que você estava devendo. Então, se você tem uma fatura, sei lá, de cartão de crédito de R$200, aí esse juro diz aí que se você pagar no dia seguinte, você vai ter uma multa de tantos reais, mais um juro de 10%. Isso quer dizer que você vai ter um juro de mais R$20. Então, sua fatura, que era R$200, vai para R$220, fora a multa. Isso é o mais simples, tá? Isso é um exemplo que eu dei aqui dos juros que podem te prejudicar no financiamento também. Você pegou o valor tal, mas você vai pagar o valor tal, porque os juros são de tantos por cento. É para você entender, tá, que o valor pode ficar maior do que o que ele é se você não cumprir determinados compromissos, ok? Da forma mais simples e mais básica possível, da realidade que eu estou falando aqui de dívidas não pagas, ok? Porque se a gente for estudar a fundo o que são juros, é uma aula inteira falando sobre isso, mas dentro da realidade do que eu estou conversando com vocês, do que pode prejudicar vocês, é basicamente isso que eu falei, tá? Freie impulsos consumistas, isso é uma estratégia. Como que a gente freia impulsos consumistas? Eu posso, eu preciso, tá? Então, se você faz essas perguntas, já vão te ajudar, tá? Eu realmente preciso disso? Eu posso pagar por isso? Ok? Porque se você não precisa e você pode se dar esse luxo, né? Eu não preciso, mas eu quero. Preciso de mais uma roupa, uma calça? Já tem 50 calças. Não preciso, mas eu quero. Eu posso? Posso, então compra, tá? Eu posso comprar, eu quero. Ai, gente, já me embolei aqui, vocês me desculpem, porque eu tô me embolando no final dessa aula, mas vamos lá. Eu posso, eu quero, eu preciso. Eu quero, eu posso, não posso. Não compra, tá? Eu quero, eu preciso, não preciso. Eu posso? Aí você vai decidir, tá? Mas o que é o impulso consumista? É justamente a gente consumir algo que a gente não precisa. Tá? O consumismo é isso, ele é a gente comprar. Você não vai ser uma pessoa que vai cometer um impulso consumista se você for comprar a carne da semana para sua casa. Ou a comida que você vai comer na semana. Isso não é um impulso consumista. Impulso consumista é você gastar dinheiro com o que você não pode, com o que você não precisa. Tá? Então, olha para as suas dívidas hoje. Olha para o seu raio-x, para o seu diagnóstico que você já fez das suas despesas. Tudo que está aí, você precisa? Você precisava ter comprado? Não, Tati, eu não precisava. Mas você comprou e agora está aí, né? Você podia ter comprado? Não. E aí olhar, mas eu posso comprar, eu pude comprar, eu comprei, mas eu não precisava. Então você pensa assim, tá, faz a soma aí de todos os valores que você gastou que você não precisava gastar. Quanto que dá isso? Agora pega e multiplica isso pelo ano inteiro. De coisas inúteis que a gente compra, tô me incluindo no meio, tá, gente? Porque eu sou a rainha do consumismo. Eu gosto de comprar. Mas às vezes eu fico me pego pensando e me brigo comigo por causa disso. Olha só, gastei esse dinheiro aqui à toa. Podia ter comprado outra coisa, podia ter juntado esse dinheiro. Quanto que eu já não teria na minha poupança se eu tivesse juntado esse dinheiro? Tati, mas se a gente não comprar nada que a gente não quer, a vida é chata. Não tô falando disso. De vez em quando, é porque tem essa coisa também. A gente precisa o quê? De uma calça e uma blusa para ficar vestido. Se fosse assim, todo o restante do nosso guarda-roupa seria, né, inútil, seria coisa que não precisava comprar e comprei. A gente vai fazer essa avaliação para o excesso, tá? Para o a mais, tá? Para coisas que realmente a gente sabe que a gente não precisava ter comprado, tá? Não é para aquilo que a gente compra de vez em quando, para aquilo que a gente compra para um lazer, para alguma coisa para se mimar, tá? Eu preciso de sorvete. Ninguém precisa de sorvete para viver. Tá? Mas às vezes a gente quer e a gente pode comprar, a gente vai comprar naquele momento de lazer, ter aquele prazer na nossa vida de comer aquele sorvete. Não é essa análise boba que eu tô falando pra gente fazer. Tô
falando pra gente fazer análise realmente do que a gente não precisava ter comprado. E aí, quem vai saber avaliar isso? Você. Vai lá no seu diagnóstico financeiro, nas planilhinhas lá que você fez, de receitas e despesas, e olha as suas despesas. O que eu comprei aqui? Que parcela que eu tô pagando aqui que eu não precisava estar pagando? Tá? E tenta frear isso. Tá? Se você estiver endividado, isso vai te ajudar a pagar as suas dívidas. E se você não estiver endividado, isso vai te ajudar a conseguir juntar o dinheiro para o seu objetivo financeiro. Verifique sempre como você está se saindo. Tá? Isso é bom. Eu freiei os impulsos consumistas, eu cortei os gastos aqui. Esse mês eu consegui poupar R$200. Olha só, parabéns. Tá? E você só vai conseguir fazer isso se você olhar lá o seu planejamento financeiro, né? Se você olhar lá o seu orçamento que você fez, tá? Você vai ver, caramba, eu consegui economizar do mês passado para esse mês R$200. Vou colocar esse dinheiro na poupança, ou então vou pagar essa dívida aqui que eu tinha. Você precisa saber o que está acontecendo. Não tem essa coisa de roleta russa, vou fechar aqui e seja o que Deus quiser depois. Não. A gente precisa saber exatamente onde é que dinheiro que está entrando, dinheiro que está saindo, quanto que sobrou, quanto que eu vou guardar, se vai dar para guardar, tá? Sempre faça isso, verifique. E aprenda e ensine sua família sobre finanças pessoais, tá? Sobre planejamento financeiro, sobre inteligência financeira. Os conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui nessa aula, repassem para a família de vocês. Sentem juntos para fazer um planejamento financeiro familiar, para vocês verem como que vocês podem alcançar um objetivo financeiro. Qual é o objetivo financeiro familiar? Desde comprar uma máquina de lavar, a emboçar uma casa, fazer uma pintura, uma obra que vocês precisam, a comprar uma geladeira, a comprar um filtro. Família tem que ter um objetivo junto, tá? E aí, se todo mundo falar a mesma língua, se todo mundo entender, se todo mundo conseguir compreender o quanto isso é importante, vai ser benéfico, vai ajudar a todo mundo, ok? É isso, gente. A aula de hoje foi bem longa, né? Mas eu consegui conversar sobre mais algumas coisas para ficar na mente de vocês. Eu ia abrir a planilha aqui pra gente falar mais um pouquinho, mas como essa aula ficou grande demais, não vou fazer isso. Vou começar a próxima aula a gente falando mais um pouquinho sobre planejamento e colocando algumas estratégias dessas que a gente viu aqui na aula na planilha, ok? Combinado assim? Tem um exercíciozinho para vocês bem basiquinho, só para saber se vocês assimilaram o conteúdo da aula. Façam e a gente se vê na próxima aula. Até semana que vem.